Ninguém falou amém. Menos um dia, amados, para estarmos no céu. Oh, aleluia. Quem veio na igreja de manhã deve estar falando assim, a irmã Laís, de novo. De novo. E hoje pela manhã eu tive o privilégio de estar ministrando a nossa última aula no nosso trimestre sobre avivamento. E foi bênção. Como diz o pastor Sato, quem fica ausente perde o presente. Então, venha na EBD, vai fazer uma diferença enorme na sua vida espiritual. Vai te trazer um crescimento, você vai ficar assim, meu Deus, quanto tempo perdi. Mas dá tempo ainda. Venha participar conosco pela manhã. É um privilégio estarmos aqui na presença de Deus, aprendendo a palavra. Eu vou hoje trazer um texto que está lá em Isaías 60. Aqueles que puderem abrir as suas Bíblias. Eu sei que as igrejas costumam projetar os textos bíblicos, mas manusear essa espada que não tem mais. Não tem coisa mais gostosa você conhecer cada livro desse livro, dessa rica palavra do Senhor. Isaías 60. Quem não trouxe Bíblia, compartilha com o seu colega aí do lado, com o seu visitante. Isso. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Amém? Amados, quando Deus me deu essa palavra, eu falei, Senhor, eu falar em resplandecer, porque ele começa, né? De outra forma, ele fala, levanta-te e resplandece. Então, o meu tema hoje é levanta-te. Por quê? Porque como eu posso, Deus falou para mim, diga à minha igreja, você só vai resplandecer se você se levantar. Aleluia. Você só vai resplandecer se você se levantar. Porque o texto fala de um período, Isaías começa a falar de um período em que Israel estava sendo atacado, bombardeado. E muitas vezes nós nos sentimos como Israel, né? Sendo totalmente desanimados, prostrados diante de tantos ataques. E era assim que Israel se sentia, diante de tantos ataques. E aí vem a voz de Deus e diz, levanta-te. Como é bom em momentos como esse, ouvir a voz de Deus e te dizer, levanta-te. Eu não sei o que Ele está fazendo, você está prostrado. Eu não sei o que durante a semana te fez ficar desanimado. Mas eu tenho aqui uma palavra de Deus para te dizer, levanta-te. Você não vai resplandecer se não se levantar. E a nossa história de vida, ela precisa edificar a outras pessoas. A nossa história de fé precisa edificar a vida de outras pessoas. E tem momentos que nós pensamos que não vamos suportar. Tem momentos que nós pensamos que Deus esqueceu de nós. Tem momentos que nós pensamos em desistir. E toda caminhada, amados, ela tem um propósito. Toda caminhada, ela tem um propósito. Deus, Ele não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de propósitos. Amém? Então, eu não sei qual foi o propósito que você adentrou aquela porta, mas creio que Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de propósito. Então não desista daquilo que Deus te prometeu. E eu começo essa mensagem falando de Agar. Raramente ouvimos falar de Agar, sempre Sara, Rebeca. E essa mensagem a gente começa falando sobre Agar, porque o anjo chega para ela, lá em Gênesis 21, quando ela está lá chorando, né? Deixa o seu filho Ismael, a Bíblia diz, a distância de um arco, e começa a chorar porque a morte ia chegar para os dois. E o
volta um pouquinho na palavra, você percebe que Agar, ela tentou desistir daquilo que Deus havia prometido a Abraão, que na época era Abrão, ainda chamado de Abrão. Ela sai da presença de Sarai, ela tenta, por sua própria conta, mudar todo o propósito, todo o projeto que Deus tinha na vida de Agar. E quando ela sai, o anjo fala: volta para a tua serva, para a tua dona, que ela era serva de Sarai. Volte para lá, porque eu farei desta criança uma nação. Porque havia uma promessa de Deus na vida de Abraão, que de Ismael também seria uma nação. Então, quando esse anjo chega e diz assim: levanta, ele fala: Deus ouviu o choro. Uma coisa que eu tenho aprendido, que Deus vai levantar o Ismael para clamar por você. Aleluia. Assim como Ismael, Deus ouviu o choro de Ismael, Deus vai levantar o Ismael para clamar por você. Claro que muitas vezes nós temos que dobrar os nossos joelhos, colocar a cara no pó e clamar por aquilo que estamos precisando, que Deus interceda. Muitas vezes a gente quer que o pastor ore, que a irmã do ciclo de oração ore, mas uma coisa eu tenho certeza, que todo o propósito de Deus, Ele vai cumprir na minha e na sua vida. Então não tome decisões precipitadas, porque quando nós tomamos decisões precipitadas, nós atrapalhamos o projeto de Deus. E Ele muitas vezes tem que intervir nas nossas decisões. Nós costumamos falar assim muito, já ouvimos muito isso: meu futuro está nas mãos de Deus. Não, o seu futuro está nas suas decisões. O seu futuro está nas suas decisões. Quando você lê Jeremias 29:11, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, quem tem propósito, amada, eu tenho aprendido isso na minha caminhada, não fica no calabouço. Quem tem propósito não fica na prisão. Quem tem propósito não fica na porta do palácio. Aleluia. Mas nós precisamos, aprendemos isso pela manhã, ouvir a voz de Deus. Então, vou repetir: quem tem propósito não fica na prisão. Quem tem propósito não fica no calabouço, como aconteceu com Jeremias. Quem tem propósito não fica na porta do palácio, como foi com Mardoqueu. Porque Deus tinha um propósito na vida de cada um deles. Aleluia. Então, que você tenha isso, né? Porque temos que ter uma convicção de que a nossa total dependência de Deus depende da nossa total dedicação a Ele. Você e eu somos um milagre, e eu quero profetizar que você vai edificar a vida de muitas pessoas. Aleluia. Porque é esse o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém. Então nós temos que crer na promessa, porque Deus ele cumpre promessas. É lindo porque eu creio que se fosse dar oportunidade para pessoas aqui contarem seus testemunhos, muitos teriam milagres para contar. Muitos teriam aqui coisas talvez na visão humana impossível. A irmã estava falando na palavra de oferta sobre o projeto Vida. Eu vivi isso na minha família, eu vi esse milagre de Deus na minha família. E era o momento em que todos nós estávamos como Israel, prostrados, desanimados, com um menor adolescente no presídio de menores. E na nossa visão humana, a gente não via, não tinha como se levantar. Minha família toda no chão, nós somos todos servos do Senhor. Minha mãe chorava dia e noite. Mas nós sempre sabemos, nós que somos servos do Senhor, sabemos que sempre vem uma palavra para nos fortalecer. E eu chegava em casa, minha mãe chorando por causa dessa situação. Foram 3 anos, de agosto de 2007
educativo. Quem já teve lá sabe que para reeducar alguém ali dentro, só a graça de Jesus. E eu passei 21 dias fazendo campanha por ele, 21 quarta-feira. E na quinta, quando eu terminei na quarta-feira, quando eu terminei a campanha, na quinta ele foi preso. E eu falei, meu Deus, eu cheguei na DPJ de Vila Velha e falei, Senhor, como assim? E ele disse, foi por causa dessa situação que eu te preparei 21 semanas. Oh, aleluia. Mas o milagre chegou na minha família. Nós não ficamos, eu falo por mim, meu esposo está ali, quantas vezes ele me chamava a atenção. Eu falei, eu não vou ficar prostrada, eu vou pagar o preço pela vida dele. Eu e a minha mãe orando, campanha, Ponte do Cruzeiro, Morro da Caixa d'Água, Morro de Jaburuna, Tarde da Bênção, sempre orando. Eu não desisti. Eu falei, eu vou me levantar pelo meu sobrinho. Como nós vamos falar daqui a pouco de Débora, que ele se levantou por Israel. E eu me levantei para ele. Então hoje, eu não sei o que a sua família, o que alguém está precisando. E você, como intercessora, se levante, fala para o inimigo, eu vou me levantar, porque eu só vou resplandecer e alcançar minha bênção se eu estiver de pé. E quando Deus falou comigo, em abril de 2010, foram 5 visões, só de dele menor. Vocês terem ideia como foi a caminhada. 5 visões, eu fui em todas as audiências, Deus permitiu isso. Eu chegava na vara da infância, o povo já me chamava pelo nome, oi Laís, eu já tinha vergonha. Eu falei assim, Senhor. E não chegou em abril de 2010, depois de alguns anos, fazendo trabalho missionário no presídio, eu entrava lá no presídio de menores como missionária e não como tia deles, não poderiam saber que tínhamos um vínculo familiar. Então nós chegávamos lá e o carcereiro falava, vocês querem oração? Porque eles têm que permitir que a gente entre naquele local. A gente entrava lá no domingo, falava para o pastor, sabe, eu estou indo para o presídio, ele já sabia. Era de meio-dia e 5 da tarde, porque depois que você entra, você não sai a hora que você quer. Você sai dentro da hora do presídio. E aqueles meninos, alguns de costas, outros já vinham para ouvir a palavra. E eu chegava lá e dizia para aqueles menores, nós estamos aqui, porque Deus se importa com cada um de vocês. E ele falava assim, mas tia, nós rouba, nós faz coisa errada. Eu disse, olha, para o homem vocês precisam pagar o que vocês fizeram aqui na terra. Mas para Deus, você é o escolhido, você é amado, porque Ele pagou o preço na cruz por cada um de vocês. E foi lindo lá do trabalho que nós fizemos lá. Eu estava na vigília do pastor Levi. Quando eu cheguei, dobrei o joelho, que eu levantei, o jovem bateu no meu ombro e falou, tia, lembra de mim? Eu falei, não. A senhora ia lá no presídio falar de Jesus para nós. Oh, aleluia, valeu a pena. Então se levanta. Isaías trouxe uma palavra, levanta. Ele estava falando para o povo de Deus. Então hoje Deus está falando para você, levanta. Quando aquele menino falou, a senhora ia lá no presídio falar de Jesus, porque eu decidi qual escola. Eu, como professora, eu perguntei qual escola. E ele disse, a senhora ia lá no presídio falar de Jesus para nós. E o Espírito Santo falou comigo, valeu a pena. Valeu a pena, uma vida, não sei quantas mais. Mas valeu a pena. E em 2010, meu sobrinho estava no presídio. Aí depois de 5 prisões, ele foi preso como adulto. E aí eu fui entender uma mensagem que Deus me deu ali na DPJ, quando ele foi preso pela primeira vez. Vou eu salvar e libertar no presídio. E eu fui entender isso depois, porque o presídio de Novo Horizonte era presídio de adulto, ele tinha 18 anos. Hoje nem funciona, porque na época os direitos humanos entraram para fechar, porque os presos viviam em contêineres, é uma coisa bem desumana saindo na TV e tudo. E eu orando por ele, sem cessar, uma missionária, Deus usou uma missionária para me dar o telefone de um pastor. E esse pastor, eu tentei falar com ele pela manhã.
tive retorno. Quando foi à noite, ele ligou para minha casa e falou assim, ligaram para o meu celular e na hora eu não me lembrava. Aí depois que ele não viu, eu liguei. Ele falou bem assim, feche seus olhos que eu vou orar pela sua vida, porque já estão fechados. E ele disse, não ora para um familiar seu. E a foto que você tem na sua bolsa não é foto 3x4. Eu andava com o passaporte dele quando ele ficou na Itália. E lá ele aprendeu a usar drogas com os marroquinos. No período que a mãe dele morou lá 2 anos e 4 meses. E essa foto é grande. E Deus manda te falar que em questão de dias, Ele vai se render aos pés do Senhor por causa da sua intercessão. Porque você se levantou para interceder pela vida dele. Isso foi numa quarta-feira. Na quinta, minha mãe me visitou, porque só podia entrar vó ou pai e mãe biológica. Eu já não tinha essa autorização. Hoje eu tenho o privilégio de ser capelão, porque hoje eu tenho curso de capelão, tanto carcerária quanto hospitalar, e tenho esse acesso aos presídios. Mas na época eu não tinha esse curso. Na quinta-feira minha mãe foi, na outra quinta o pai biológico foi. Amados, ele voltou de lá aos prantos. E chegou na casa da minha mãe e falou assim, Ramon aceitou Jesus. E chorando, ele falou assim, eu saí já tão atordoado daquele presídio, que ele ao invés de vir para cá, pegar a carapinha e voltar, ele estava aqui em Jacaraí, porque ele perdeu tudo. E minha mãe me ligou chorando, minha filha, para me contar. Eu falei, eu disse para a senhora confiar e não ficar mais prostrada, porque Deus ia libertá-lo do presídio. E para a glória de Deus, só resumindo a história do meu sobrinho, hoje ele é membro do Ministério de Arte, tem uma família linda, é um livre empresário, o comércio dele é na Rua Rede Esplendor, perto da nossa igreja. O pastor Eduardo conhece os pais, a mãe dele, somos amigos do pastor Eduardo, desde o tempo que ele era Dudu ainda, e foi uma bênção, amados, porque assim, nós vimos o agir de Deus. Então você precisa se levantar. Tá? Deus não tinha ninguém no cativeiro para não honrar. Aprendam isso. Você não vai resplandecer se você não se levantar. E Jesus, ele sempre dizia em seus milagres. Lá em Mateus 9, ele fala para aquele paralítico de 1 a 6, levanta-te. Lá em Lucas 7,14, ele fala para o filho da viúva, levanta-te. E Gênesis 13, ainda quando Abraão, era Abraão, eu acho linda essa tradução que fala assim, levanta agora. Então não deixe o inimigo te deixar prostrado, sentado, desanimado. Hoje pela manhã eu falei, amados, a gente perde tanto tempo, nós somos um Deus que pode tudo. E às vezes nós entramos em desespero, eu falo isso por mim. Tem hora que eu falo assim, mas por que eu estou tão desesperada? Eu tenho um Deus que pode todas as coisas, que não há nada que Ele não possa fazer. Oh, aleluia! Então, amados, o sofrimento ele depende muito de como nós focamos a visão dele. O sofrimento, olha só, depende muito de como focamos a visão dele. Quando Pedro, lá em Atos 12, estava na prisão, a Bíblia diz que ele estava dormindo. Antes de ler a Bíblia por vários anos, eu até ministrava a palavra, pastor, eu falava isso, gente, mas eu nem nunca, sabendo que Herodes tinha decapitado o diabo um dia antes, o companheiro dele, de ministério. Como esse Pedro conseguiu dormir? Mas se você for lá em João 21:18, fala de como ele iria morrer. A Bíblia diz, quando fores velho, e Pedro estava começando o ministério dele, a sua caminhada lá em Atos 12, quando ele foi preso. Então, amados, nós precisamos ter essa convicção de que o sofrimento depende muito de como você coloca a visão dele. Então, nós começamos falando de Agar, que nós não podemos desistir dos propósitos e projetos de Deus. E aí nós temos também na Bíblia Débora, está lá em Juízes 5:7, quando ela diz, eu me levantei como mãe de Israel. Então nós precisamos entender que Deus só vai resplandecer na sua vida quando você estiver de pé.
e falar com Deus: eis-me aqui, usa-me, como nós ouvimos hoje pela manhã. Ouvi a tua palavra e temi. Abacuque fala isso conosco e hoje de manhã a gente pode ministrar essa palavra. Então nós precisamos nos aproximar das Escrituras para poder ter a cada dia a nossa fé aumentando, porque a nossa fé é provada a cada dia. Aleluia. E o exemplo de Débora lembra esses privilégios que Deus dá a mulheres. Se nós formos olhar na Bíblia, Ruth de migalhas, amada, se tornou dona da terra. Ruth começou catando migalhas na terra de Boaz, mas Deus tinha um propósito. Então quem tem propósito não vai ficar muito tempo catando migalhas. Oh, aleluia! Ruth se tornou dona da terra. Esther, de menina órfã, se tornou rainha de Suzã. Oh, aleluia! Temos um Pai, irmãos. A gente nunca vai ficar órfão, porque o nosso Pai celestial, Ele cuida de nós, Ele zela por nós. Quando Marta chegou para Jesus, outra mulher, porque estamos no meio das mulheres, chega para Jesus e fala: Mestre, se o Senhor não estivesse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela era muito amiga de Jesus para falar isso. Imagina falar com o próprio mestre, aquele que pode todas as coisas, que realizava milagres. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Deus queria mostrar para Marta, não só que Ele podia curar, mas Ele tinha o poder sobre a morte. Ele queria mostrar para Marta o sobrenatural na vida. E aquilo mexeu com aquela família, porque Lázaro já estava morto há 4 dias. E ela chega para Jesus e fala daquela forma. E é lindo que Jesus mostra para ela: eu tenho poder. Ela já sabia que Jesus podia curar. Ela era amiga de Jesus, ela via os milagres acontecendo todos os dias. Todo mundo sabia quem era Jesus de Nazaré. Mas ela precisava viver aquele momento. Então muitas vezes Deus permite coisas na nossa vida, na minha e na sua vida, na vida do pastor Léo. Não é porque ele é pastor que ele vai ficar imune, ó, escudo aqui. Hoje nós cantamos, a irmã Lúcia cantou quando passar. Olha o que a Bíblia fala: quando. A Bíblia não diz se você passar pela água, se você passar pelo fogo. Quando? Então se prepara para quando você passar pelo fogo, quando você passar pela água, você vai passar de pé. Porque Deus só vai nos proteger, né? Se você se levantar. Toma posse disso, amados. Porque é assim que Deus vai agir na minha e na sua vida. Aleluia. A glória do Senhor, ela manifesta através das nossas vidas. Nós precisamos estar de pé para anunciar ao mundo esse Jesus que nós conhecemos e servimos. Muitas vezes nós precisamos estar de joelhos, com o cara no colo, para interceder pela minha vida, pela minha família, por alguém que precisa de oração. E é interessante que eu tenho uma amiga que ela trabalhou comigo como professora, e ela precisava resolver uma situação, ela veio católica, e ela diz assim, o marido dela: se preocupa não, amanhã eu falo com a irmã Laís. Com a professora Laís, ela é assim com Deus. Mas o problema não é ser assim com Deus. Todos nós, quando clamamos, pedimos a Deus por misericórdia, por graça, Ele ouve a oração de cada um. Hoje, pelo menos, nós aprendemos que Ele ouve a oração de um pecador quando ele se arrepende plenamente. Nós vimos isso hoje na aula da igreja. Então, quando ela falou aquilo, eu falei assim: não, Terezinha, você também pode ser assim com Deus. Ela usou essa expressão como. E sempre que Deus usa essas pessoas para mim, até a mim pedir oração, eu falo: eu vou te ensinar a orar. Porque essas pessoas que não são servos do Senhor, eles aprenderam a repetir orações e falar com Deus face a face.
É uma experiência que eles ainda não têm, e é isso que a gente discretamente vai colocando com aquela estratégia de que, olha, eu vou te ensinar a conversar com Deus. O que é orar? É sentar e falar com Deus. Abrir o seu coração. Deus, eu estou precisando disso, disso e disso. E ela me contou depois, Laís, eu estou mudando a direção da minha oração, como católica, amados. Pelo nome dela, Terezinha, ela era devota dessa santa. E ela foi aprendendo, foram 6 anos trabalhando na vida dela. Então ela aprendeu a temer ao Senhor e a orar. Por quê? Porque você precisa se levantar. Para você resplandecer, você precisa se levantar. E eu tenho uma palavra que eu não botei aqui nem grito na minha cor, que eu quero passar para você, igreja. Quando você resplandece, as trevas se afastam. Quando você resplandece, as trevas são derrotadas. Aleluia. Então levanta-te e resplandece. Não deixa o desânimo chegar. Não deixa nem mesmo a rotina, a incompreensão, nada. Que a partir de hoje você fala, eu não vou me prostrar, eu não vou me sentir derrotada. Quando você resplandece, as trevas se afastam. Quando você resplandece, as trevas são derrotadas. E eu preciso estar de pé, em pé, para poder resplandecer. É como uma lâmpada. A diferença da lâmpada para a lamparina. Se eu quero uma lâmpada acesa, eu peço ao pessoal para desliga essa lâmpada para projetar o slide ou a imagem. É rápido, mas eu prefiro ser lamparina, sabe por quê? Lamparina precisa de azeite. E esse azeite vem do alto. Esse azeite desce no céu, no trono. Então nós precisamos brilhar. Brilhar. Mulheres, nós estamos no meio de conversa com a minha esposa, hoje só mulheres. Brilhando, brilhando. Quando eu era criança eu aprendi, deixa a luz do céu brilhar. Quero ver. Hoje pela manhã eu falei, nós estamos numa geração, pastor Léo, que a nossa geração de hoje não sabe cantar nem hino da água. É difícil. E eu sei todos os corinhos que eu cantava na salinha, na Igreja Batista. Até hoje eu canto. Até hoje eu sei todos esses corinhos. Porque tive um legado, tive alguém que se levantou, que não desistiu de mim, que foi a minha mãe, serva do Senhor. Durante 60 anos congregando na igreja de Willis. Durante 60 anos, ela nunca ficou e desistiu dos seus filhos. Sempre nos ensinou escola bíblica dominical, salinha, investindo em Bíblia. Hoje eu vi a menina ganhando a Bíblia, a filha da minha irmã, né, irmã? A alegria dela, ela olhou, os olhinhos brilhavam olhando para a mãe dela, assim, ela não estava acreditando que estava ganhando essa palavra. Tão feliz. E eu falei, Senhor, cuida dessa geração. Levanta-te por seu filho, por seu neto, por seu sobrinho. Não desista. Aleluia, não desista. Tem que ficar de pé. Tem que estar de pé para você resplandecer. Porque quando você resplandece, as trevas se afastam. Quando você resplandece, as trevas são derrotadas. E é assim que você precisa estar diante de Deus, diante das adversidades, assim como Israel estava prostrada, desanimada. É assim que você precisa se sentir forte, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. E Deus, Ele quer te usar para falar dele, para falar da palavra dele para alguém que está precisando. Nós muitas vezes não percebemos, mas muitas vezes Deus muda a nossa rota. Às vezes você fala assim, por que eu tinha que passar aqui nessa rua? Por que eu tinha que fazer isso? Mas já é Deus naquele propósito, que Ele quer te usar
em alguma situação, Ele vai te usar para atingir vidas, Ele vai te usar para transformar vidas, Ele vai te usar para alcançar pessoas que estão precisando e clamando pela palavra do Senhor. Mas para isso eu preciso estar de pé. A igreja precisa estar de pé para fazer diferença em nossa nação. Nós precisamos estar de pé, clamando, orando a cada dia, para que os milagres aconteçam, para que você veja o agir de Deus na sua e na minha vida. Então nós precisamos entender que Deus Ele quer nos usar, mas para isso eu preciso estar de pé. E eu, conversando com uma pessoa que era serva do Senhor, ela falava assim: eu não estou conseguindo dormir, eu não tenho paz para dormir, irmã Laís. Eu falei: não acredito. Está faltando um devocional, está faltando aí uma oração, lembrei do irmão, da leitura bíblica, aquela disciplina. Falei para a irmã: você tem que tirar um tempo para orar, tirar um tempo para o seu devocional, seu pão diário ou o seu manancial. Mas eu não consigo, eu não tenho paz. Eu disse: olha, se você ler lá em Isaías 9:6, Isaías diz que Deus, Ele é Deus forte, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, se você quer paz, procure o príncipe da paz. Aleluia. Lá em Filipenses 4:7, ele diz: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que Deus, Ele não dormita. E eu falei para ela: irmã, vá dormir, durma em paz. Tem alguém que vai ficar acordado com você. Quem é? Deus. Enquanto você dorme, Ele cuida. Enquanto você dorme, Ele está projetando. Enquanto você dorme, Ele vai realizando um milagre. Enquanto você dorme, Ele vai mudando a sua história. Oh, aleluia. Enquanto você dorme, Ele está anotando os milagres que vai realizar na sua vida. Vou repetir: Deus, Ele não dormir. Então hoje, se você está com problema de dormir, durma. Durma bastante, porque o Pai Celestial está cuidando de tudo. Quando Deus está em silêncio, como Ele fica, muitas vezes diz a palavra, grandes coisas Ele está preparando. Como nós nos comportamos no deserto, determina o tempo que vamos permanecer nele. É aquilo que eu falei para vocês: quantas vezes fiquei desesperada. Eu falei: meu Deus, quanto mais eu ficar desesperada, mais tempo eu vou ficar nesse problema, nesse deserto. Então, como nós nos comportamos no deserto, determina o tempo que vamos permanecer nele. Eu aprendi essa palavra com a pastora Joyce Maia em 2010. Já se passaram quantos anos? Olha o tempo. Era uma mensagem em espanhol, eu dando aula de espanhol no Ministério, no Instituto Daniel Berger, em Joinville. E os alunos assistindo em espanhol, porque o curso era de espanhol. E ela fala isso: quando nós nos comportamos, Ele cierto, determina ele tempo que vamos permanecer nele. Então eu fiz essa tradução e mantém essa palavra de hoje. Então aprenda isso, como você vai se comportar, porque se você se levantar, o seu tempo de deserto vai ser mais curto. Quando você se levanta, você resplandece. Quando você se levantar, porque você não vai resplandecer se você não se levantar. E é essa palavra que Deus me deu, colocou no meu coração para dizer para vocês hoje. Porque eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei qual é o problema que você está passando, mas nós temos um Deus que pode todas as coisas. Aleluia! Jesus é lindo! Glória a Deus! Deus, Ele tem falado aos nossos corações, Ele tem falado com homens e mulheres de Deus. O tempo de Deus, a vinda dele está próxima. Que você não se esqueça disso. A palavra está se cumprindo todos os dias. Está
para o arrebatamento, nós possamos estar de pé e resplandecer a imagem de Deus. Eu preciso resplandecer a imagem de Deus, porque Ele nos fez imagem e semelhança dele. Então eu preciso resplandecer essa imagem, que eles possam olhar para nós e ver homens e mulheres de Deus. Oh, aleluia! Que possamos fazer diferença, porque Deus nos levantou para fazer diferença na vida de outras pessoas. Porque nós conhecemos a verdade, nós conhecemos a palavra. Então você não fica aí frustrado, desanimado. Deus te fez para levantar, Deus te fez para vencer adversidades, Deus te fez para honrar, para te honrar, e Deus te fez para resplandecer. Então nós precisamos ter isso em mente, amados. Nos colocarmos de pé, estarmos de pé para ouvir a voz do Mestre. Oh, aleluia! Nós temos vivido momentos muitos de aflição, de angústia, e essa palavra Deus falou da semana, desde o dia que a pastora Priscila me ligou. Deus falou: você vai levar esta palavra para mim. Eu quero aquela igreja de pé. Se você for lá em Ezequiel 2:1, ele diz para Ezequiel: filho do homem, põe-te de pé. Estão entendendo? Quantos? Põe-te de pé, levanta-te depressa, levanta-te agora. E hoje não é diferente nos nossos dias. E é isso que Deus quer da congregação do seu tempo. Que você se levante, para você resplandecer a glória de Deus na vida de muitas pessoas. Tem pessoas que vocês ainda talvez nem perceberam, mas estão esperando o momento que você olhe e veja aquele rostinho de: por favor, pare por mim, por favor, me ajude, por favor, eu preciso de uma intervenção, de uma intercessão. Então você precisa entender que Deus chamou você e eu para fazer diferença aqui na terra, para falar deste amor, como está lá em Atos, a irmã hoje leu Atos 2, eu falo que Atos 2, assim, o segredo era a unidade. O segredo de Atos 2 era a unidade. Então nós precisamos estar em unidade, porque não queremos que Deus venha com a sua mão de poder para nos sacudir. Porque quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo, então nós vamos encarar fogo e água na nossa caminhada. Mas nós precisamos entender que tudo tem um propósito. Eu costumo falar que o processo dói, mas o propósito cura. Oh, aleluia! Dói, amados. Não é fácil. Não é fácil. O propósito, o processo dói, mas o propósito cura. Se eu fosse contar outros milagres que Deus fez na minha família, nós ficaríamos aqui numa vigília hoje. De tantas coisas boas que Deus fez na minha vida e na vida dos meus familiares. Deus, Ele é lindo. E tem feito coisas assim tremendas. Milagres que você fala assim: meu Deus, Tu és maravilhoso, Tu és tremendo. Curas, amados. Curas de enfermidade. Pessoas que eram enfermas e chegaram a falar: depois que vocês oraram por mim, Deus, pela sua misericórdia, me curou. Então é assim que Deus quer, que você tenha uma vida de milagres. Deus te chamou para viver uma vida de milagre. Aleluia. Se formos pedir que quantos têm enfermos na família, muitos levantariam. Mas é por essas pessoas que você tem que se levantar. Por essas pessoas que você tem que estar de pé. É por essas pessoas que você tem que interceder, como foi com Ismael na vida de Agar. Como foi Débora na época da batalha, em que Baraque chegou para Débora e falou: se você não for conosco, eu não irei. E Débora disse: eu me levantei de Ismael. Então, quando você lê essas passagens, você vê que a vitória
é certa. Você vê que Deus garante a sua palavra. Ele não é homem para que minta. Oh, aleluia, amados. Deus, Ele é um Deus de milagre. Deus é um Deus que transforma vidas. Deus é um Deus que usa mulheres. Nós vimos aqui na Bíblia, falamos de Agar, de Débora, de Esther, falamos de Maria, de Marta, por que não de Maria, mãe de Jesus? Quando o anjo chega e fala para ela o projeto e o propósito de Deus na vida dela, ela diz: eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a tua palavra. Que nós possamos ser, estamos no mês de março da mulher, que possamos ser Marias. E isso serve para os homens também, sabe por quê? Porque com Marias nós podemos gerar salvação. Oh, aleluia! E os homens se encaixam nisso. Maria, ela vai gerar salvação. Mulheres que nós vemos na Bíblia, que fizeram a diferença e a história que está registrada aqui na palavra. Então, que nós tenhamos essa convicção de que há um Deus que não nos quer ver prostrados, sentados, desanimados. Ele quer nos ver de pé. Põe-te de pé, levanta-te, porque você vai resplandecer a glória de Deus. Oh, aleluia! Vamos ficar de pé, igreja? Como disse lá em Ezequiel 2:1, põe-te de pé, igreja de Soteco, põe-te de pé. Deus falou isso com Ezequiel, filho do homem, põe-te de pé. E nós vamos estar aqui orando